tema desta conferência de hoje, como crescer em austeridade, ponto de interrogação, é um tema que normalmente polariza economistas, políticos e opinião pública. É normal que assim aconteça e foi isso que aqui também aconteceu hoje. De um lado, os defensores do controlo orçamental, da redução da despesa pública, do outro lado, os defensores do estímulo ao crescimento económico e do aumento do investimento público. Onde uns veem higiene e moralidade, outros diagnosticam patologia e irresponsabilidade. Será que os dois conceitos, crescimento e austeridade, são realmente assim tão antagónicos? Eu creio que o debate a que assistimos hoje, esta tarde, mostrou claramente que crescimento e austeridade não só não são antagónicos, nem sequer são independentes, mas são, isso sim, na realidade, interdependentes. Eu não sou economista nem jurista, mas confesso que, por vezes, ao ouvir alguns economistas falar em termos de finanças públicas, penso numa conversa que teve lugar há alguns anos entre dois eminentes juristas, em que um dizia ao colega: sabes, estou-me a ocupar recentemente de questões jurídicas de bioética. Ao que o colega lhe respondeu: o direito civil não se deve ocupar de espermatozoides. Esta ortodoxia económica ou financeira assemelha-se por vezes, parece por vezes com esta visão muito formal que pretende ignorar, e por vezes ignora mesmo, a realidade da vida não biológica, mas da vida social. Por outro lado, no outro extremo do espectro, vemos por vezes e ouvimos por vezes apelos ao investimento público, independentemente da sua eficiência e equidade. E estes apelos soam muitas vezes como cobertura para benefícios privados, como exceções suspeitas. Dizia cerca de 2 séculos Stendhal, a propósito de um outro país, que não o nosso, que a maioria dos atos do governo são a derrogação de uma regra. E eu creio que isso também se aplica bastante a estes 2 últimos séculos aqui nas margens do Tejo. E por isso é muito importante o respeito de regras e por isso todos os oradores sublinharam a necessidade de reformas. A reforma da administração pública, sobretudo na vertente da prestação de serviços, e a reforma do sistema político, adaptando às realidades e às necessidades contemporâneas. Aliás, num documento muito interessante, subscrito pela Sra. Ministra, escrevia-se há pouco tempo que a principal razão do colapso económico da Irlanda foi a broken political system. Uma economia social de mercado, mesmo que seja nas suas vestes mais atualizadas de uma economia social, ecológica e global de mercado, exige o respeito das regras constitutivas e regulativas do mercado. É possível e é desejável que haja uma intervenção política na economia social, ecológica, global de mercado, mas essa intervenção deve ser sempre compatível com as regras do mercado. Estas regras, no entanto, não podem ser o resultado de uma imposição constitucional abstrata. E penso que também foi claro do debate que tivemos que estas regras e a sua aceitação devem ser a expressão concreta de uma vontade coletiva da sociedade
e das sociedades europeias. E talvez esta seja a chave do sucesso da reconciliação entre crescimento e austeridade. O empowerment, como se costuma dizer na gíria atual das ciências sociais dos cidadãos, a revitalização da sociedade e a reforma consequente das instituições. Mas este esforço, para o qual a Plataforma para o Crescimento Sustentável deseja dar uma contribuição, mesmo que modesta, no espaço nacional e transnacional, não é suficiente. É indispensável, e isso foi aqui repetido, que as políticas públicas europeias sejam mais eficazes, mais coerentes, mais rápidas na adaptação às alterações dos mercados e das sociedades. E por isso, como dizia no início Jorge Moreira da Silva, as respostas têm que ser dadas, as respostas à pergunta inicial têm que ser dadas aqui e em Bruxelas, na sociedade e nas instituições. Porque se não fizermos isso, pode acabar por acontecer aquilo que dizia um personagem do Enzensberger, no seu último livro sobre a Europa, que era, mais ou menos isto: Bruxelas está na Europa, mas a Europa não está em Bruxelas. Crescer em austeridade é possível. Penso que a resposta, a conclusão a que chegamos maioritariamente é sim. Mas é preciso resistir à tentação de fazer rimar austeridade com autoridade. É necessário que a austeridade passe pela transparência e pela participação. É preciso, por isso, conjugar austeridade com verdade e com criatividade. Há lições que podem ser aprendidas, há erros que podem ser evitados, há caminhos sustentáveis que podem ser seguidos. Muito obrigado a todos os oradores e participantes por nos terem ajudado a compreender isto melhor. Obrigado e boa noite.